Meus irmãos, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 2, o versículo de número 3 e depois o versículo de número 6. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Outra tradução diz: queres ficar são? Eu quero trazer uma palavra baseada nesse texto. Quando nós olhamos em uma outra tradição e olhamos no original do grego, diz que aquelas pessoas coxo, paralítico e cego que estavam ali, eles estavam inválidos, eles estavam sem forças, estavam totalmente debilitados. Mas o que me chama a atenção é que mesmo em meio a tanta multidão, Jesus escolhe uma das pessoas que estavam ali havia já 38 anos. E o texto bíblico diz que quando Jesus olha para aquele homem, ele percebe, ele vê que aquele homem estava ali fazia muito tempo, mostrando com isso que Jesus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo, inclusive ele é dono até do tempo, ele sabia quanto tempo aquele homem estava ali. E o que me mostra aqui, o que chama a atenção, meu irmão, e eu quero já trazer uma aplicação para nós, é que o Senhor, ele é onisciente, ele sabe o que você está passando, ele sabe da sua aflição, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe o seu endereço, ele sabe onde você mora, ele sabe o seu nome. E quer saber demais? Esta palavra que eu estou trazendo aqui, ela tem o endereço certo, ela tem o seu endereço, ela tem a sua vida retratada nele. E quer saber do mais? Neste momento, Jesus ele está aí onde você está, porque ele também é onipresente, e ele conhece a tua situação, ele conhece as tuas dores, ele sabe que você sozinho não consegue resolver os seus problemas e os seus dilemas, assim como aquele homem que jazia ali há 38 anos. Mas eu quero trazer uma palavra aqui, veja só. Servimos a um Deus, irmãos, que ele se preocupa com o ser humano. Servimos a um Deus que ele se preocupa com o bem-estar de cada um de nós. Às vezes nós, na nossa pouca fé, nós às vezes chegamos até a expressar dizendo que Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu de nós, Ele não nos vê, Ele não sabe o que eu estou passando, Ele não se importa comigo. Às vezes nós, na nossa falta de fé, ou na nossa, às vezes, falta de conhecimento de que nós servimos a um Deus amoroso e misericordioso, nós nos expressamos assim na hora do desespero. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus se preocupa assim com você. Ele tem sim interesse em te abençoar. Ele tem sim interesse em socorrer a cada um de nós que passamos por grande aflição. Sabe o que o profeta Jeremias ele escreve? Ele disse que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O salmista ele escreve no Salmo de número 127 e diz: se não fosse o Senhor que esteja ao nosso lado para nos guardar, para nos livrar, quando os homens se levantaram contra nós, os nossos adversários nos teriam engolido vivo. Então, se nós estamos vivos hoje, é porque as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. As misericórdias do Senhor, ela nos mantém de pé. E as misericórdias do Senhor é o que levou Jesus aí até onde aquele homem estava e pergunta, uma pergunta muito simples para aquele homem. Ele pergunta: queres ficar são? Ou queres ser curado? E o interessante é que quando Jesus faz esta pergunta para aquele homem, a resposta daquele homem imediatamente não foi: sim, Senhor, eu quero, como respondeu o cego de Jericó quando Jesus chegou perto dele e disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. Ou seja, ele já sabia o que ele queria. Mas aquele homem, quando Jesus disse: você quer ficar bom? Você quer ficar curado? Aquele homem, ele dá uma resposta para Jesus inesperada. Ele começa agora a lançar a culpa das suas enfermidades nas pessoas. Ele começa dizendo: ah, Senhor, como vou ser curado? Se eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas que me joguem lá dentro do rio, não tenho uma pessoa que me jogue dentro do tanque, quando os anjos, diziam a história, que um anjo vinha
em vez em quando e agitavam as águas daquelas piscinas, daqueles tanques, e o primeiro que caíssem ali dentro daquele tanque, que fosse jogado, mergulhado ali, seriam curados de todas ou de qualquer enfermidade que sentia. Então aquele homem estava ali há 38 anos, né, e ele não tinha uma pessoa para jogar, e ele começa a jogar a culpa nas pessoas. Eu estou enfermo ainda porque não tenho amigos. Se eu tivesse amigos, eles me jogavam dentro do rio, eles me jogavam dentro do lago na hora que o anjo estivesse agitando as águas. Você já percebeu que muitas das vezes o problema é nosso, mas nós queremos sempre encontrar um culpado? Quer ver? O profeta Miqueias, acredito ser ele disse o seguinte: de que se queixa o homem? E ele mesmo responde: o homem se queixa dos seus próprios pecados. Quando Deus procura Adão lá no Jardim do Éden, e Adão começa a fugir, Deus disse para Adão: Adão, por que estás fugindo? Quem te mostrou que estavas nu? Porventura comesse da árvore que disse que não comesse? E ele disse: a mulher que me desse. Joga a culpa na mulher. Deus procura a mulher e diz: comesse da fruta que eu disse que não comesse? E ela disse: a serpente. Ou seja, o ser humano tem sempre a tendência de jogar a culpa no outro. A culpa não é minha, a culpa é de fulano. Eu estou nessa situação por causa do pai, eu estou nessa situação por causa da mãe, eu estou nessa situação por causa de A e B. Não, irmãos. Eu quero trazer uma palavra aqui. Sabe o que Jesus disse quando encontrou aquele homem mais tarde no templo? No versículo de número 14 do Evangelho aqui escrito por João, Jesus encontra-se com aquele homem que antes era paralítico, aquele que estava há 38 anos lá na beira do tanque, e Jesus disse para ele: olha, já que estás curado, já que você está bom, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Mostrando Jesus com isso que a culpa, ou seja, o motivo daquele homem estar enfermo ali no tanque de Betesda há 38 anos, era dele mesmo, era do próprio homem, era por causa do pecado. Claro que nem todas as situações ocorrem porque alguém pecou, né? Mas a principal causa dessas enfermidades geralmente é o pecado. Mas o que eu quero dizer com isso é que ao invés de nós jogarmos a culpa em A, a culpa em B, está na hora de nós assumirmos a nossa culpa. Está na hora de nós reconhecermos o nosso erro. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de você parar e dizer assim: eu estou nessa situação. A culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa não é do líder, a culpa não é de Jesus, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu sou culpado por estar aqui. Foram as minhas decisões que me colocaram nesse calabouço. São as minhas decisões, foram as minhas atitudes que me deixaram dessa maneira, que me fez, me impulsionou a agir, e é por isso que eu estou nessa. E confessar para Jesus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Muitas pessoas estão sofrendo. Sabe por quê? Porque ao invés de assumir a culpa, ao invés de assumir o erro, ao invés de reconhecer que erraram, levantar-se de novo de onde caíram e começar a seguir novamente, eles começam jogando a culpa em A, em B, sendo que o culpado somos nós mesmos, sendo que o culpado sou eu, sendo que o culpado é você. Está na hora de assumirmos o nosso erro. Concluindo, você sabia que aquele homem que Jesus curou, ele não ficou feliz com aquela cura? Até porque a Bíblia diz que quando Jesus chama a atenção dele, diz: olha, não peques de novo, para não te acontecer coisas piores. Ele saiu, não respondeu nada para Jesus, e ele foi em busca da liderança judaica e disse: sabe quem me curou? Foi aquele ali que me curou. E a Bíblia diz, com essas suas palavras aos judeus, eles começaram aí a perseguir Jesus. Há muita gente que não sai de onde estão, porque o Senhor sabe, num dia que falar, a culpa vai ser totalmente dele. Assuma sua culpa, assuma seus erros. Um grande abraço, aqui, Pastor Eliésio.